Fala, fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Diego chegando mais uma vez, agora para trazer um vídeo do nosso curso preparatório para você que vai fazer o concurso da EBSERH, tá? Então você vai ter a oportunidade de ver como que funciona as nossas aulas, os nossos materiais, tá certo? Para que você entenda como que a gente vai fazer a sua preparação para o seu concurso e te levar à aprovação, tá bom? Então fica com a gente, já vai deixando o like nesse vídeo, se inscrevendo no canal e para você que ainda não adquiriu o curso, tá? Vou deixar o link aqui embaixo na descrição, nos comentários aqui embaixo também e nos cards aqui em cima, beleza? Vamos lá? E vamos aqui ao conteúdo de epidemiologia, tá? Nós vamos falar um pouquinho aqui sobre o processo saúde e doença, tá? Mas para que a gente possa entrar um pouquinho mais, né, sobre esse assunto do processo saúde e doença, nós precisamos trazer aqui algumas definições que são muito importantes, tá? Como, por exemplo, aí a definição de saúde. Então, nós temos aí ao longo da história, né, ao longo do tempo, alguns conceitos que foram aí sofrendo mudanças, né, à medida que a gente vinha constatando aqui a inserção de alguns fatores que diretamente influenciaram no processo de saúde e doença, tá? E no passado nós tivemos aí, né, essa definição de saúde como sendo saúde sinônimo de ausência de doença física e mental, né? Perceba que aqui nós temos a situação da patologia propriamente dita, né? Ela estar presente ou não estar presente, tá? Com isso, os serviços de saúde privilegiavam, ou seja, davam, né, ó, uma atenção na sua organização, a atenção médico que curativa, uma vez que no passado acreditava-se que esse processo de saúde era apenas a presença da doença, tá? Mas só que muitas definições foram inseridas nesse processo de saúde de tal maneira que a Organização Mundial da Saúde fez uma nova definição para o processo, né, do que vem a ser a saúde, tá certo? E aí, dentro desse contexto da Organização Mundial da Saúde, nós temos que a saúde é o completo bem-estar físico, mental e social, tá? Não esqueça desse social. Muito importante, porque vários fatores que estão ali em volta de nós, né? Eles vão diretamente influenciar na presença e na manutenção da saúde do indivíduo, tá certo? E não simplesmente somente a ausência de doença, tá? Então nós temos aí o fator social, né? O fator ali que estão para além do poder do ser humano, né? Mas sim da forma como ele interage com o meio ambiente, com as outras pessoas, né? Com as políticas públicas, isso pode interferir diretamente no processo de manter a saúde do indivíduo, tá certo? Então isso nos leva a considerar a necessidade de ações o quê? Intersetoriais, ou seja, vários setores da nossa sociedade ali atuando para que o indivíduo ele se mantenha saudável, tá? E interdisciplinar, tá certo? Ou seja, para que eu mantenha a saúde, eu não preciso somente da medicina, eu preciso de outros fatores envolvidos nesse processo, como por exemplo o transporte, né? O exercício físico, a interação social. Então, nesse sentido, né, a gente tem como criar uma condição saudável não somente pela ausência de doença, mas porque aquele ser humano envolvido numa sociedade consegue, né, manter ali a sua relação que favorece o processo de saúde do indivíduo, tá certo? Então, esse é o conceito básico de saúde. E aí nós temos, né, ó, que a doença também existe uma definição, tá? Então a doença não pode ser compreendida apenas por meio das medições fisiopatológicas, tá certo? Pois quem estabelece o estado da doença é o sofrimento, a dor, o prazer ou a ausência do prazer, né? Os valores e sentimentos expressos pelo corpo subjetivo que adoece. Tá? Lembrem-se que a dor, por exemplo, é algo subjetivo, tá? O que é dor para mim
pode ser que não seja para você e vice-versa, tá certo? Então a gente tem que considerar não somente a questão do ser humano inserido numa sociedade ou a presença, né, de uma patologia específica, mas como aquela patologia ela pode interferir, né, realmente na forma que o ser humano se comporta mediante a essas condições patológicas que estão ali sendo apresentadas para aquele indivíduo, tá certo? Então, diante dessa definição do que vem a ser saúde, do que vem a ser a doença, né, a gente tem que entender que esse processo, né, de saúde e doença, eles interagem com vários componentes dentro da sociedade, não somente aqueles componentes que são internos, inerentes do ser humano, tá? Então a gente tem nesse processo de saúde e doença o conjunto de relações e variáveis que produzem e condicionam o estado de saúde e doença de uma população, que varia nos diversos momentos históricos e do desenvolvimento científico da humanidade. Determinantes sociais em saúde, isso daqui é muito importante para também interferir, né, no processo de saúde e doença de uma determinada população ou especificamente de um indivíduo. E a gente vai falar um pouquinho sobre os determinantes sociais em saúde em um outro momento, é por isso que eu estou trazendo em parêntese para você, porque isso vai ser tema de uma próxima aula, tá? Então aqui eu estou trazendo para você, né, que a gente tem aqui um indivíduo nesse círculo aqui, né, indivíduo. E esse indivíduo, né, ele vai sofrer ali o seu processo de estar doente ou de se manter saudável pelas próprias condições que ele apresenta geneticamente, tá? Seu estilo de vida em termos pessoais ali, mas a gente tem que entender que esse indivíduo ele está inserido em uma rede social e comunitária. Então, condições da vida dele vai interferir diretamente nesse processo. Como, por exemplo, né, ambiente de trabalho, educação, produção agrícola dos alimentos, né, se aquele indivíduo ele se sujeita ou não a agrotóxico, tá? Aí a gente tem uma situação que acaba dificultando esse processo de o aparecimento da doença, na verdade, é o desemprego, né, a falta de abastecimento de água e o esgoto, né, presença de esgoto aberto, por exemplo, isso traz doenças para os pacientes, para as pessoas, né, serviços sociais de saúde deficiente, habitação também, tá, e tudo isso aqui inserido numa esfera maior, né, que são as condições socioeconômicas, culturais e ambientais gerais, que a gente vai falar um pouquinho em um momento específico sobre isso, para você entender como esse processo de saúde e doença, ele não é somente o processo de existir ou não uma patologia, tá certo? Mas aí nós precisamos entender como que os nossos antepassados, né, os nossos parentes antigamente entendiam esse processo de saúde e doença. Então, falar de saúde, falar de doença não é algo que é recente. Isso já vem de muitos e muitos anos atrás, tá certo? E aí nós tivemos algumas teorias que marcaram o entendimento desse processo de saúde e doença, tá? Então nós temos aqui alguns aspectos históricos desse processo de saúde e doença e nós temos que começar aqui pela teoria mágico-religiosa que tinha lá na Idade Antiga, né? Então, o que nós tínhamos aqui nesse processo, né? Nessa época em que a gente tinha essa teoria em vigor, né? Então, a doença era o resultado de forças externas que invadiam o corpo por algum pecado cometido, né? Ou alguma maldição, tá bom? A cura se dava por líderes espirituais, olha só, líderes espirituais que mantinham contato com o universo sobrenatural e com as forças da natureza, tal. Atualmente se mantém resquícios na sociedade com os chás curativos, simpatias, as benzedeiras, né, e superstições, tá? Então hoje a gente ainda percebe, né, muito, né, dessa cultura popular, principalmente vinculada ao processo religioso, né? Então é comum a gente ver no interior, naquele interior em que a gente tem uma dificuldade de acesso, né? Em que a gente tem a dificuldade, né, de ter um médico naquela região, a gente tem a presença das benzedeiras, né? Aqui no Nordeste, por exemplo, do nosso país, nós temos aí as benzedeiras que fazem a cura, né? Com a cura entre aspas, né? Com aí o peão roxo, vocês já ouviram falar? Pois é, então cada região do nosso país, né, nós temos algumas peculiaridades, tá? Não somente relacionado à cultura, né, mas também, né, a algumas regiões específicas, como por exemplo os indígenas, tá?
Dos indígenas nós temos aí, né, o responsável por fazer a cura, né, aí na comunidade indígena, que também, né, tem muito esse apelo, né, do sobrenatural, né, dos deuses da mata, né, influenciando no processo de cura. Então a gente tem ainda resquícios dessa teoria, tá? Mas só que o processo, né, ele vai evoluindo, né? Então nós temos aí a teoria da medicina hipocrática. Para quem não sabe, essa teoria hipocrática foi a teoria que foi estudada, né, e pormenorizada por Hipócrates. Hipócrates é um dos pais da medicina, né? Então lá, quando o médico se forma, ele faz o juramento de Hipócrates, tá certo? E esse período, né, de entender o processo de saúde e doença aconteceu ali, né, por volta do século V a.C., tá? Lá no Império Greco-Romano, tá bom? Então o que a gente tinha, né? Uma ruptura com as práticas médicas anteriores, que era muito vinculada ao espiritualismo, né, à religiosidade, tá? Então, que eram fortemente influenciadas por superstições, magias e religião. Hipócrates defendia que a saúde resultava do bom equilíbrio entre o homem e o meio. Então, perceba que já nessa época, Hipócrates já considerava que o homem, a patologia não era somente aparecimento de uma doença, né, mas sim como esse ser humano ele interrelacionava com o meio, tá? Então Hipócrates ele enfatizou a importância da observação clínica e da experiência, tá certo? Ele acreditava que a prática médica deveria ser baseada em observações detalhadas dos sintomas e do curso da doença. Olha só o que nós temos aqui, ó. Curso da doença, como que o processo se instalou, tá certo? Muito importante isso, tá? E classificou as doenças em várias categorias, como a doença aguda, a doença crônica, tá certo? Ele fez também criou algumas definições, como por exemplo, endemias, né? Epidemias, tá? Então a gente tem algumas definições que vão nos acompanhar até hoje, tá certo? Até hoje, tá? Então ele falava ainda que a doença ela ia surgir a partir de um desequilíbrio. Desequilíbrio de quê? Lembre-se que aqui a ciência é muito remota, não tinha o conhecimento que a gente tem hoje. Então ele falava que a doença ela surgia a partir de um desequilíbrio dos 4 elementos naturais com os 4 humores do organismo. O que é humor? É secreção, certo? Então o que nós temos aqui como humores que ele marcava, né? Nessa sua teoria? Ele tinha o sangue, o fleugma, que é a glândula pituitária, que ele chamava, que é a nossa hipófise, tá certo? A bilis amarela e a bilis negra, tá certo? Então, esses 4 humores interrelacionados aí, né, com a natureza, né, os quatro elementos da natureza, né, aí a gente tinha aí um indivíduo que poderia ou não desenvolver a doença, tá certo? E logo em seguida, ainda nesse período ali, nós tivemos outra teoria que também aí quis justificar, né, o processo de saúde e doença, que é a teoria miasmática, tá certo? Que também estava ali presente no Império Greco-Romano e explicava o surgimento das doenças a partir dos miasmas. Professor, o que é miasmas, hein? Então são vapores, né, que são como se fosse ali que emanar, são aquelas fumaças que emanavam, por exemplo, de pântanos, tá certo? Aquele vapor que emanava, por exemplo, de um cadáver em putrefação, ali era um miasma, tá? E acreditava-se que ali, né, existia algo que pudesse transmitir doença, tá? De todo não estava tudo certo, né? Mas eles estavam certos em algumas situações, tá? Lembrando que nós estamos num período aí que não tivemos uma ciência com a evolução que a gente tem hoje, tá certo? Então, o principal representante dessa época foi o Galeno, e ele acreditava que as doenças eram causadas por desequilíbrios dos humores, ou seja, né, com aquela teoria, né, que estava ali muito próxima, né, a teoria hipocrática, tá? E que o ar insalubre poderia contribuir para esse desequilíbrio, ou seja, né, o ar presente ali, os miasmas presentes ali, ele ia influenciar
né, na condição desse desequilíbrio, né, entre a teoria passada e essa teoria agora, tá certo? Então Roma deu um primeiro importante passo na promoção da saúde quando tornou, olha só isso aqui, a higiene pessoal acessível, ou seja, gente, a higiene pessoal até esse momento ele não era algo que era muito raro de se ver, né? Então, através dos banhos públicos, então a Roma foi, né, foi a primeira a instituir essa condição em que ela percebeu que a presença de se manter limpo era uma condição em que o indivíduo ele dificultava o aparecimento de doenças, né? Então essa teoria foi aceita até o século XIX, quando começou a ser desafiada por novas descobertas, principalmente da microbiologia, né? Então a gente tem aí o conhecimento, né, de alguns micro-organismos a partir do descobrimento também do microscópio, e aí as coisas começam a mudar, tá certo? Então, pessoal, nesse contexto, a teoria dos miasmas é basicamente isso aqui que você tá vendo, ó. Tá certo? Opa, deixa eu voltar. Isso aqui que você tá vendo, né, ó. Então a gente tinha aí os vapores, né, saindo, emanando, né, aí do corpo, por exemplo, dos esgotos, tá? Isso acabava influenciando, né, na qualidade do ar, favorecendo o desequilíbrio, né, aí daquela relação, né, dos 4 elementos naturais com os humores, tá certo? Então, há algum tempo se passou, né, e nós tivemos aí outras teorias que foram importantes, né, para a gente poder definir o processo de saúde e doença que a gente conhece hoje, né? Então a gente tem a teoria renascentista, tá certo? Que ela foi muito evidenciada no ano de 1500 depois de Cristo, né? Então a gente tem o que, ó, o Fracastoro, que é o principal representante, que é esse rapazinho bem aqui, né, ó, dessa teoria. Ele propõe a existência de agentes específicos para cada doença. Opa! Nós temos aqui uma ideia de que algo especificamente poderia causar uma determinada patologia, tá certo? Então a gente tem que a transmissão das doenças de pessoa a pessoa era feita por algo que não se via, mas imaginava-se que existia ali, tá? Como por exemplo, partículas imperceptíveis, né? Ou germes de contágio. Tá certo? Então já começou aqui a se cogitar a presença de micro-organismos que fizessem com que as doenças elas surgissem e fossem transmitidas, tá certo? Então aqui nessa época a gente teve um boom muito grande no conhecimento anatômico, né, na ciência da anatomia, tá certo? E com a descoberta das estruturas, né, como que elas se interrelacionavam, o processo de como que elas funcionavam foi inerente, acabou aparecendo também, e a gente tem a evolução também da fisiologia. Opa, professor, se a gente sabe como que a coisa se estrutura, né, como o nosso corpo se estrutura, como o nosso corpo funciona, então a gente sabe como ele deixa de funcionar, né? Então a gente começa a entender como o processo patológico ele pode influenciar no funcionamento normal do nosso corpo, tá certo? E aí a gente tem, né, começa a descrever algumas condições individualizadas de algumas doenças, tá certo? Então aqui a gente tem já o surgimento de algumas situações, algumas definições para determinadas doenças, tá certo? E aí nós não podemos deixar de falar da teoria dos micro-organismos que foi marcado aí, né? Aí lá nos meados do século XIX, e o principal representante foi o Louis Pasteur, tá certo? E o que a gente tem nesse período, né? Então a gente tem a investigação das doenças infecciosas e da microbiologia, tá certo? Nós temos aí já a cogitação, né, ó, de presença de vetores ou hospedeiros intermediários na transmissão de doença. A gente tem as primeiras vacinas e soros, gente, que vão aí ajudar no processo, né, de imunização e também no processo de cura de determinadas situações, tá? Então esses soros, essas vacinas foram produzidas para um número expressivo de doenças, e aqui está o Louis Pasteur, né? Representando aí essa época, a teoria dos micro-organismos. Mas, professor, eu tenho algumas outras condições, né? Algumas outras teorias que também contribuíram com informações para que a gente conhece hoje, para a teoria que a gente conhece hoje,
tá? E uma das teorias que também contribuíram para esse processo é a teoria ontológica, que é a unicausal, tá? Então ela foi derrubada, né, logo depois, tá? Mas que muita coisa foi aproveitada dela, né? Porque nem tudo era certo, tá? Então a gente também tem nessa época, né, aí no século XIX, que essa teoria ela sofreu uma influência muito grande dos micro-organismos, visto que essa teoria dos micro-organismos estava ali há pouco tempo, né? Apareceu há pouco tempo ali. Então ele estava muito próximo. Então, como era algo que era novo, imaginava-se que todas as doenças eram transmitidas apenas por um micro-organismo, né? Então a gente tem que a doença era causada com um único agente específico, tá certo? E aí a gente tem um único responsável por causar a doença, e essa doença era um micro-organismo específico, tá certo? Então isso permitiu o surgimento de vacinas, isso foi bom em determinado momento, né? Vacinas e antibióticos que ajudaram no controle de algumas doenças, tá? Então, essa teoria, ela acabava ali, né, entrando no embate com a teoria que também estava, alguns grupos, né, estavam defendendo, que era a teoria dinâmica, tá? Que via a doença como um desequilíbrio ou uma perturbação dentro do organismo do paciente, tá certo? Então, existia essa dicotomia, né, da teoria ontológica, que é a unicausal, para a teoria multicausal. Tá certo? Então a teoria multicausal ela defendia o quê, né? Então o modelo unicausal não explica a doença com múltiplos fatores de risco, tá? Uma vez que a teoria unicausal ela só falava, né, da presença de um único micro-organismo. Então existia essa falha na teoria multicausal, na unicausal, né? Ela não explicava doenças com múltiplos fatores de risco, tá? Então marca uma transição epidemiológica essa teoria. Tá certo? Onde a gente tem, né, a diminuição das doenças infecto-parasitárias e incremento das doenças crônico-degenerativas. Então perceba que nós temos aqui a presença, a consideração de doenças crônicas degenerativas, tá? Que não era respondido pela teoria unicausal. Tá certo? Então nós temos aí uma tríade ecológica que vai justificar, que vai embasar a teoria multicausal, tá certo? Então ele falava que a doença é um desequilíbrio, né, da autorregulação do sistema e permitiu a investigação e avanços na prevenção de doenças, uma vez que a gente tem que levar em consideração, né, nesse processo de saúde e doença para essa teoria multicausal, condições do hospedeiro, condições do ambiente, né, e o agente envolvido no processo que está causando a patologia, tá? Então nós temos aí, pessoal, que a teoria, né, do processo saúde-doença que vigora hoje é a teoria de Levi Clark, tá? Então ela recebeu uma influência muito grande da teoria multicausal, tá certo? Então perceba que a teoria multicausal, né, ela vem acompanhando essa teoria do Levi Clark, tá? Que foi proposta até de certa forma recente, né, em 1976, e define o modelo de causalidade das doenças a partir da relação entre o agente, hospedeiro e meio ambiente, tá? E aí a gente tem que levar em consideração, né, o que o Levi Clark eles propuseram, né? No caso, eles entenderam o processo natural da doença. Vamos supor que o indivíduo adoeça, né, tem um início do adoecimento, o meio do processo de adoecimento e o final, tá? Então existe um curso natural do processo de adoecer. Isso eu estou falando sem a intervenção médica, tá? Então eles registraram esse processo, tá? Então eles conceituaram a história natural da doença. E isso tem uma definição. O que é a história natural da doença, né? Então são todas as inter-relações do agente, do hospedeiro e do meio ambiente que afetam o processo global e do seu desenvolvimento, né? Desde as primeiras forças que criam o estímulo patológico por meio no meio ambiente ou em qualquer outro lugar. E aí ele define isso, né, como um período pré-patogênico, ou seja, aquela situação em que eu não tenho a doença já instalada, tá certo? Mas que o indivíduo inserido nessas condições, ele pode estar sujeito, né, a contrair algum micro-organismo ou desenvolver alguma doença
crônico-degenerativa, né? Passando pela resposta do homem ao estímulo, até as alterações que levam a um defeito, invalidez, recuperação ou morte. E aí nós já estamos falando de um processo que é a patogênese em si. Então perceba que nós temos aí, né, uma separação do que é um período pré-patogênico para um período que é patogênico, tá certo? Então eles citam esse processo de evolução natural que a gente vai aprofundar em um outro momento, tá certo? Então nessa aula de hoje, tá? Nós falamos um pouquinho, né, do que vem a ser o processo saúde e doença, os seus aspectos históricos, e nós vamos ao exercício. Vamos lá? Então você pode observar neste vídeo como que as nossas aulas, né, elas estão organizadas aí no nosso curso preparatório para você que vai fazer o concurso da EBSER, tá certo? Então, de um lado, eu vou estar aí junto com você e do outro, a gente vai ter a nossa, né, o nosso conteúdo teórico aí, junto também com as resolutividades de questão, tá bom? Então, não esqueça, o nosso link para você ter acesso ao nosso curso preparatório está aqui embaixo na descrição, nos comentários fixados e no card aqui em cima. Beleza, pessoal? Um abraço, professor Diego. Tudo de bom? Valeu!